Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Nona Nota. E hoje, como vocês podem ver, o vídeo vai ser um pouco diferente, um pouco menor, mas com um âmbito mais informativo. O vídeo de hoje vai mostrar para você a diferença de formatos de história em quadrinhos. Entenda a diferença de um gibi americano, o porquê que ele é bem mais fino do que um gibi nacional. E entenda também por que existem mangás brasileiros grossos. Cadê o outro no Berserk? Aqui, ó, tá aqui, porque ele é bem menor mesmo. Entenda por que nos mangás tem um formato maior e um formato menor. Também na quantidade de páginas, como você pode ver. No Brasil, provavelmente você ficava estranhando por que os gibis eram menorzinhos e por que os gibis que você via ou de fora, ou as edições especiais, ou até mesmo comparando com os gibis de hoje, eles são maiores. O que acontece? Quando os gibis vieram para o Brasil, eles vieram nesse formato menor, chamado formatinho. Você pode ver que dentro dele há uma margem lateral, onde ele acaba não aproveitando esse espaço. Ele foi feito desse tamanho, além de para economizar, porque ele era menor, porque ele era um compilado de várias histórias em quadrinhos, e esse formato já era usual da Turma da Mônica e outras publicações, ou seja, facilitava a aceitação do público. Como podemos ver, os gibis americanos, eles são lançados nesse formato mais wide em pé. Como não é de costume aqui no Brasil, há algumas propagandas no meio do gibi, e nele contamos apenas com uma história. Isso já soluciona o porquê que os gibis daqui são mais grossos. Como, por exemplo, essa edição do Lanterna Verde. Nessa edição, nós temos vários gibis aqui dentro. Ou seja, nós compramos um gibi por mês, que é um compilado com várias histórias. Por exemplo, se você compra o Homem-Aranha, que é o Amazing Spider-Man. Nos Estados Unidos, eles lançam o Amazing Spider-Man, algum outro especial do Homem-Aranha e um gibi secundário. Aqui não. Aqui você vai comprar um gibi do Homem-Aranha, onde tem esses 3 gibis encadernados em um só. Os gibis italianos, como de costume lá da Bonelli Comics, porque algumas dessas publicações saem no jornal, e essas tirinhas vão saindo em cada edição. Quando eles vão compilar a edição final, você pode ver que elas se encaixam perfeitamente. Cada tirinha do jornal formando uma página, e a compilação de todas essas tirinhas formam a história final, que é compilada em um único gibi. Porque aqui no Brasil a cultura é compilar várias histórias para vender um volume de, por exemplo, R$6, R$7, do que, por exemplo, a diferença da cultura americana, em que eles preferem fazer uma edição bem menor e vender ali por um valor mais simbólico, tipo $1, $2, esse tipo de coisa. Agora vamos aos mangás. Primeiro eu vou mostrar uma raridade para vocês. No Brasil, os primeiros mangás que chegaram foram Mai, a Garota Sensitiva, e o Akira. O Akira não precisa de apresentação, e vocês sabem muito bem o porquê que ele veio para o Brasil, pelo sucesso estrondoso do filme. No Mai, a Garota Sensitiva, essa é uma edição antiga em que ainda era se cobrado em cruzeiros. Está aqui indicando 8.000 cruzeiros no valor do gibi. Provavelmente esse mangá é mais velho do que muita gente que está assistindo esse vídeo. Quando ele foi vir para o Brasil, o pessoal provavelmente não ia aceitar muito bem aquela questão de ler da direita para a esquerda com as páginas invertidas, o que hoje já é bem aceito porque a cultura já foi bem disseminada no Brasil. Nesse mangá eles inverteram a ordem para que ficasse no formato americano e fosse de mais fácil aceitação para o público. Como você pode ver, o Mai, a Garota Sensitiva, era uma edição que havia editora Abril, mas havia a linha editorial que era Abril Jovem. E ele foi publicado aqui entre 1990, bem antigo. Eu acho que o pessoal que está assistindo o canal é tipo de 94 para frente, né? Agora eu vou explicar a diferença do porquê que alguns mangás são publicados maiores e alguns mangás são publicados menores. O que acontece? Por exemplo, do Berserk. O Berserk, ele era publicado de uma forma que o pessoal chama de meio tankobon. Como funciona? O tankobon, em japonês, há uma tradução literal, significa um volume compilado. Ou seja, todos os mangás no Japão saem em revistas separadas, como por exemplo a Shonen Jump, que você já deve ter ouvido. Cada capítulo sai semanalmente ou mensalmente, dependendo da publicação. Quando ele inteira ali uns 10 volumes, 11 volumes, eles compilam todos os capítulos em um único volume, que se denomina tankobon. Aqui no Brasil o pessoal às vezes fala meio tanko, tipo abreviando o próprio nome, por assim dizer. O Berserk
se trata de uma publicação mensal. E ela já teve ali seus hiatos, porque o Kentaro Miura, que é o autor de Berserk, além dele já ser uma pessoa de idade, as páginas do Berserk, em alguns capítulos específicos, são muito detalhadas, o que exige um tempo maior do que um mês para a conclusão do capítulo. Por exemplo, vejam bem esse desenho. Isso não é um desenho simples de se fazer. Existe todo um detalhe, existe todo uma parte de rachuras em que ele usa para fazer os relevos e tudo mais. Fora que as capas do Berserk, elas são feitas como pinturas, como você pode ver aqui. Ou seja, esse processo, além do processo criativo e o processo de execução, é muito tempo e muito trabalho. E acaba que não é só uma pessoa que faz todo esse processo. Existe o pessoal que faz só as rachuras, que são os traços que mostram movimento, volume, sombra, esse tipo de coisa. Em alguns mangás, existem o pessoal que desenha só os cenários e a pessoa que desenha só as pessoas. Mas existem alguns produtores malucos que eles fazem tanto o roteiro, quanto os cenários, quanto os personagens. Calcule o trabalho que essa pessoa não deve ter e a vida social que ela não deve perder. Um bom exemplo que eu trouxe para ilustrar aqui é o Bakuman. O Bakuman, ele é um mangá desenhado pelo Takeshi Obata, que é o mesmo desenhista do Death Note, que é uma série bem famosa e de nome você vai conhecer. O Bakuman, ele é uma história em que mostra pessoas tentando ser mangakas, que são os desenhistas de mangá do Japão. É como se fosse uma metalinguagem, um mangá, sobre como é feita a produção e tudo mais. Esse daqui já é feito num formato tankobon. Ele é o formato completo, lançado com a compilação igual no Japão. Muita gente reclama do porquê que no Japão existem as páginas coloridas e no Brasil, em alguns mangás, não tem essas páginas coloridas. Normalmente, as páginas coloridas são feitas em edições como, por exemplo, o Vagabond, que foi lançado pela finada editora Conrad. A Conrad ainda existe, mas ela não lança mais mangás como antigamente. Nessas edições especiais, o papel é diferenciado, não é o mesmo tipo de papel de jornal, e as pinturas, elas são feitas nas páginas iniciais de cada capítulo para demonstrar ali uma diferença entre aquele desenho preto e branco e um desenho com mais cor, mais vida. Às vezes para mostrar, por exemplo, no próprio Vagabond, uma batalha em que tem toda uma questão de detalhes, tudo mais. Até mesmo no Japão é difícil de sair no tankobon as páginas coloridas. Elas normalmente saem ou na Shonen Jump, quando um capítulo é lançado, e inclusive eles são coloridos quando são capítulos especiais, por exemplo, Naruto Gold, que sai no Japão, e vem o volume compilado com as páginas coloridas. Ou seja, tankobon, meio tankobon. Até uma coisa boa é que as editoras acabam fazendo o preço menor. Com o preço menor acaba sendo mais acessível para muita gente, porque lembrando que o Berserk é lançado no meio tankobon, mas hoje em dia ele está sendo republicado pela Panini em uma edição especial, com um papel melhor, e os volumes feitos em tankobon como ele é publicado originalmente. Existem também os quadrinhos indie. Da mesma forma que tem os games indie, que são feitos por estúdios menores, independentes, existem os quadrinhos feitos por ilustradores, roteiristas menores e independentes. Como, por exemplo, do famoso Scott Pilgrim, que se tornou um sucesso depois que seu filme foi aos cinemas, com atores famosos como Michael Cera e tudo mais. No Scott Pilgrim, podemos ver um desenho bem mais cartoon. O Scott Pilgrim em si, ele foi lançado no Brasil em um formato bem diferente, porque no Canadá e no resto do mundo, ele é uma obra canadense, ele foi lançado como se fosse um mangá comum. No Brasil, ele foi lançado em edição especial, que custava em torno de R$35 por edição na época de lançamento, em que ele constava com 2 edições originais. Por isso que ele é bem mais grosso, tem em torno de 400 páginas por volume. Ou seja, os quadrinhos também têm a sua versão indie. Agora vamos aos encadernados. Kick-Ass é um quadrinho que também ficou bastante famoso por causa do seu filme. O Kick-Ass original, ele foi lançado como uma edição especial. Nesse volume aqui desse encadernado, inclui a edição 1 ao número 8 do Kick-Ass, que inclui o arco completo. Aqui no Brasil ele foi publicado encadernado com capa dura, tem até um verniz aqui com um brilho no Kick-Ass. As páginas, há todo um trabalho que foi feito, e por dentro é um papel laminado, brilhoso, muito bom e grosso, bom de pegar e tudo mais. A impressão dos encadernados, ela é bem melhor e bem mais trabalhada, até porque o valor de um encadernado é bem maior que uma publicação comum, que é feita mais ou menos naquele papel que é como se fosse uma folha de jornal. Aqui dá bem para ver a diferença.
O papel é papel bom, mas é um papel mais fraquinho, né? Assim, por assim dizer. E aqui no Brasil temos também as edições que são compilados históricos, que mostram, são encadernados que mostram edições antigas, como por exemplo esse daqui, que é o Batman Chronicles Volume 1. Neste gibi do Batman, a gente encontra algumas histórias bem antigas, como por exemplo a Detective Comics 27, lançada em maio de 1939, quando Bob Kane iniciou o Batman lá atrás. Existem aqui também algumas edições que mostram a origem do Coringa e tudo mais. Enfim, você tem aquele seu amigo que toda vez pergunta: por que um mangá é menor que o outro? O que é esse tal de encadernado que você gasta 50 até 100 reais no gibi? É isso aqui. Manda esse vídeo para aquele amigo seu que fica te atormentando, ou até um vídeo mais informativo, se você queira ingressar nesse mundo dos quadrinhos e não entende às vezes por que tem um quadril com capa dura, por que tem a Guerra Civil que saiu nos quadrinhos mensais e por que às vezes eu vou na Saraiva, na FINAC e vejo aquele encadernado com capa dura com a compilação toda da Guerra Civil. É por isso. A publicação mensal, ela é compilada e sai separada no encadernado. Algo como acontece nas publicações japonesas, como eu expliquei aqui. Infelizmente eu não tinha nenhuma Shonen Jump, uma dessas publicações mensais para mostrar para você, mas mostrei aqui os mangás meio tankobon e o mangá tankobon inteiro. Gostou desse vídeo menor? Quer vídeos com dicas de cinema, games e quadrinhos dessa forma menor, mais rápida e direta? Deixe nos comentários, dá uma curtida pra gente ver que vocês gostaram. A gente vai desenvolver uns vídeos diferentes para vocês. Para finalizar também essa parte de quadrinhos, eu quero mostrar esse daqui que é um xodó meu. Eu tenho o encadernado do Marvels, mas esse é uma edição especial que saiu na época, com a capa transparente e tudo mais. Nessa edição, ela foi feita pelo Alex Ross. Olha a qualidade gráfica disso. O Alex Ross, hoje em dia, trabalha somente com capas de gibis. Porque esse trabalho que ele faz é um trabalho tanto quanto complicado de se reproduzir uma publicação comum. É algo diferenciado e que eu recomendo que vocês, tenham esses quadrinhos diferenciados para ter aquele amor, aquela paixãozinha pela sua publicação, aquela coisa que você nem empresta, você deixa guardado em casa, tem ciúme. Aproveitando, já vou deixar o aviso aqui que a nossa equipe do Nononota já tem presença confirmada na Comic Con Experience 2016. Nós faremos uma cobertura que terá vídeos, fotos, notícias e tudo mais. Você saberá em primeira mão de todas as novidades da Comic Con 2016. Acompanhe nossas redes sociais: facebook.com/nononotasite, instagram.com/nononotasite, twitter.com/nononotasite. E não se esqueça do nosso querido site, o nononota.com.br, onde você vai encontrar reviews, textos mais aprofundados, listas e tudo mais que a cultura pop tem a oferecer. Lá no nosso site tem a categoria do podcast. Nosso podcast sai ali uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, com uma frequência menor, porque dá um trabalhinho de editar aquilo lá. É isso aí, espero que tenham gostado, um forte abraço e fui!